Então nós vamos falar um pouco de filtros ativos. Bom, filtros passivos, a gente lembra o RC mais simples. O que acontece? Aqui eu tenho um R, aqui eu tenho 1 sobre CS ou 1 sobre J ômega C. Quando a frequência aumenta, essa reatância vai para zero e isso aqui, a saída fica em 0 volts. Então isso aqui é o típico passa baixa, onde aqui no polo é 1 sobre 2πRC. E o que é importante aqui? Esse aqui é o módulo, né? VO por VI. Essa queda aqui é uma queda bem fraquinha, 20 dB por década. Ou seja, a cada 10, de 10 Hz a 100 Hz, o meu sinal cai 20 dB. Uma década cai 20 dB. Qual que é o problema disso aí? O problema disso aí é que cai muito devagar. 20 dB por década é uma queda muito suave para a maior parte das aplicações que a gente vai precisar um filtro. A gente precisa ter uma queda mais abrupta, 40, 60, 80 dB por década. Uma solução que nós podemos fazer é essa aqui, ó. A gente cascatear 2 filtros em série. Então, os 2 resistores são iguais, os 2 capacitores são iguais. Em tese, a gente teria os 2 polos funcionando no mesmo lugar, 2πRC, e esse negócio agora estaria caindo 40 dB por década. Esse negócio em tese no papel funciona bem, mas na realidade tem um problema que é o seguinte: o circuito sozinho está esperando o quê? Uma alta impedância aqui. A partir do momento que você pendura na saída do primeiro filtro um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto, o efeito de loading, ou seja, de carregamento, começa a aparecer. Aí a resposta não é bem essa que você quer. Quanto mais estágios você colocar, pior vai ficar. Mais esse efeito de loading vai se tornar importante. Aí entram os amplificadores operacionais. Aí você diz o seguinte: se o efeito de loading é problemático, o que eu posso fazer? Eu posso colocar aqui no meio, ó, entre um estágio e outro, uma caixinha que é um buffer. Um buffer simplesmente pega o sinal de tensão na entrada e coloca na saída, sendo que o buffer olhando para cá, a impedância de entrada é infinita, ou seja, não existe mais carregamento. A impedância de entrada é infinita aqui, a impedância de saída é 0. Ou seja, o próximo passo é esse aqui, ó. Você coloca o seu polo aqui e aqui você vem com o seu buffer, o seu amplificador operacional, e aqui vem o seu segundo estágio. O que vai acontecer aqui? Os 2 polos vão estar atuando e não vai sentir, esse estágio não sente a influência desse e vice-versa. De novo, olhando aqui para dentro, a impedância de entrada é infinita. O que significa a impedância de entrada infinita? Um circuito aberto. E olhando para cá, ó, a impedância de saída do operacional é bem baixinha, aproximadamente 0. Ou seja, ele tem condições de suprir a corrente que esse circuito RC vai pedir. Literalmente ele isola um lado do outro. Bom, então esse que é o princípio do filtro ativo. O filtro ativo, em tese, ele usa o operacional. Além disso, se você quiser, esse circuito aqui, em vez de ser um circuito um buffer, você pode fazê-lo com ganho, certo? Você pode fazê-lo com ganho, ou seja, ele continua isolando os 2 estágios, mas agora ele vai ter um ganho. Então, a vantagem de usar o filtro ativo, ou seja, um filtro com
op-amps é que você consegue ter ganhos, você consegue isolar estágios, você consegue fazer uma série de coisas aí que com o circuito RLC você não conseguiria, você não seria capaz. Isso significa que ele funciona sempre? Não, né? O ponto negativo do operacional é sempre a resposta em frequência. Ou seja, um operacional aí comum, você pode esperar usá-lo até coisa de centenas de kHz. Passou de 100, 200, 500 kHz, o seu operacional já começa a dar pequeno, você teria que estar usando um operacional bem mais caro, que vá até a faixa aí de megahertz, 100 MHz, por aí. Esses operacionais são bem caros. Então, quando você quer uma frequência mais alta, tipicamente em torno de megahertz, aí não tem jeito, você vai ter que usar os RLCs da vida, ou variações dele. O operacional, o filtro ativo, ele está restrito à frequência do operacional. Quais que são então os tipos de filtros que a gente tem? Vamos só relembrar aqui. Quais que são os tipos de filtros? A gente tem um filtro chamado, isso aqui é frequência, isso aqui é módulo de J ômega. Esse aqui, óbvio, é o Low Pass Filter, passa baixa. Ele só deixa passar frequências baixas, que é mais ou menos esse aqui, né? Se eu inverter o R como C de lugar, vou ter isso aqui, High Pass Filter. Se você quiser selecionar uma frequência apenas, você vai ter o Band Pass Filter. Band Pass Filter é o seguinte, você pode enxergá-lo como uma mistura de High Pass com Low Pass. Então esse é o Band Pass Filter, passa faixa. Só vai passar aqui em torno dessa frequência central. E tem outros tipos aí, talvez não tão conhecidos. Você pode ter também o rejeita faixa. Por exemplo, você quer matar o sinal de 60 Hz, que está muito forte, está prejudicando o seu circuito. Você faz um circuito que em 60 Hz você mate o sinal morra. E outro filtro também, que aparentemente não tem muito sentido, é o filtro plano All Pass, passa tudo. Você vai perguntar, qual é o sentido de ter um filtro que passa todas as frequências, não está selecionando nada? Esse filtro aqui, o que ele está fazendo? Ele só mexe na fase. Ou seja, é um filtro que serve para atuar no domínio tempo, para atuar no shape do seu pulso. Atua só na forma de onda do seu pulso. Equalizar o seu pulso, coisa parecida. O seu pulso está meio redondo, você quer que ele estoure quadradinho, uma onda digital, você tem que passar no All Pass. Geralmente o All Pass é feito para compensar a distorção imposta por uma rede aí, uma linha de transmissão, alguma coisa assim, que o seu pulso, que deveria ser assim, acaba ficando meio redondado. Aí você corrige ele com um All Pass. Em termos de polos, eu acho que é meio óbvio aqui, né? Aqui eu parto em 0, anda um pouquinho e depois cai. Se ele cai, significa que tem polo. Então, tipicamente, dois polos complexos conjugados, sem 0, você tem o Low Pass Filter. Aqui no caso nós tínhamos apenas um polo, né? Ali, com dois polos, ele cairia mais rápido. Já o High Pass Filter, o filtro passa alta, parte real e parte imaginária, a gente percebe que ele sai de 0 subindo, ó. Em DC ele já sai subindo, ou seja, ele deve ter um 0 aqui. E depois, na frequência de corte, é onde entra para funcionar efetivamente os polos. Essa bolinha para dizer que é complexo conjugado, então você tem 2 zeros e 2 polos. O Band Pass Filter, basicamente, é a mesma coisa, mesma distribuição de polos e zeros, e por aí vai. Então, esses são os tipos de filtros.
Lembrando, né, a curva de alguns conceitos de filtros que a gente já viu, se você tem um filtro ressonante aqui, ele está ressoando em torno de F0. Aqui em F0 você tem um ganho normalizado, por exemplo, D1. Você tem como dizer que a banda está compreendida entre as frequências que estão 0,707 e em torno da sua frequência central de ressonância. Essa é a banda. 0,707, ou seja, 70,7% do seu valor máximo. Se você for para dB, você, em vez de ter 0,707, você tem o menos 3 dB. Aí você acha o que? A banda de passagem, onde cai 70,7% do seu valor máximo. E esse negócio está associado com o fator de qualidade do seu ressoador, do seu filtro, que é definido como frequência central pela banda, ou também definido como 1 sobre o damping, né, o fator de amortecimento. Em tese, se você quer um filtro bem estreito, geralmente é o caso, o que você vai precisar? De um fator de qualidade muito alto. Para você ter um fator de qualidade muito alto, você tem que ter um sistema com baixíssimas perdas. Para você ter um sistema com baixíssimas perdas, infelizmente você tem que às vezes mexer no bolso. Não é um negócio tão simples de você conseguir com elementos aí que a gente usa em eletrônica básica. Qs aí de ressoadores em eletrônica, como eu falei, estão na ordem de 10, 50, por aí. Subindo mais a frequência você consegue um pouco mais alto, mas a gente sempre está restrito a isso, por quê? Devido, né, aos materiais com perdas. Bom, como é que você então projeta um filtro? O projeto do filtro está baseado nos chamados protótipos. O que são protótipos? Protótipos são equações matemáticas que basicamente te permitem calcular os polos e os zeros dos seus filtros. Então, por exemplo, aqui eu vou desenhar 3 filtros, 3 protótipos, aliás. O primeiro é um assim, ó, ele oscila e ele cai. Depois vai vir um outro que não oscila, é mais suave, mas ele cai mais devagar. E depois vai vir um terceiro que cai mais devagar ainda, cor de rosa, que cai mais devagar ainda que o azul. Certo? Então você tem essa opção de 3 passa baixa, 3 protótipos de passa baixa. Vocês já devem saber que o branco é o Chebyshev, que o azul é o Butterworth e o rosa é alguma coisa aí como chamado o Bessel. Você olhando, você pode dizer, bom, se eu quero um filtro, como nós falamos, o mais estreito possível, toda essa conversa que o filtro não é estreito possível, ninguém vai querer o cor-de-rosa, o Bessel, e nem o azul. Eles caem muito devagar. Mas o que acontece importante nos filtros, geralmente os livros não reforçam isso bastante, é que o filtro ele está restrito fisicamente a seguinte compromisso: ou você tem uma resposta boa no domínio tempo, ou você tem uma resposta boa no domínio frequência. O que significa isso? Se você tiver uma resposta rápida no domínio frequência, como é o caso do Chebyshev, o seu domínio tempo vai ser ruim. O que significa o domínio tempo ser ruim? Que o atraso de grupo, o grupo de lei, vai ser alto, ou seja, provavelmente o sinal ao passar por um filtro Chebyshev vai ser distorcido na sua forma de onda. Já no caso do Butterworth, ele é menos distorcido, e no caso de um Bessel, como a resposta no domínio frequência é bem suave, a resposta no domínio tempo também vai ser suave. Ou seja, o grupo de lei, que é o atraso de grupo, que é menos delta φ sobre delta ômega,
vai ser bem pequenininho, ou seja, o sinal não vai se atrasar e não vai se distorcer. Em geral, quando você quer uma queda rápida e você não quer um filtro muito comprido, ou seja, com muitas seções, com muitos polos e zeros, você escolhe o Chebyshev. Você paga o preço, naturalmente, de ter esse ripple na banda de passagem, que é isso aqui, essa variação, bem como a resposta prejudicada no domínio-tempo. O shape fica ruim. O Butterworth cai mais ou menos com 20 dB por década, que não é muito diferente lá do nosso outro, com a resposta dele. E o Bessel tem uma fase linear. Como quem for estudar aí sistema de comunicação, você vai ver que quando você tem um sistema sem distorção, um dos pré-requisitos é que a fase caia linearmente em frequência. Ou seja, tem que ser uma coisa assim, não pode ser alguma coisa que tenha derivada. Por que a fase caindo linearmente em frequência eu não tenho distorção? Porque quando eu fizer a derivada vai ser um número só. Todas as frequências vão estar com o mesmo atraso. Ou seja, isso significa que eu tenho meu filtro aqui, passa a banda, por exemplo. Se todas as frequências têm o mesmo atraso de grupo, todas elas vão sair e vão chegar ao mesmo tempo, eu não vou ter distorção. Agora, se as altas frequências demorarem mais para chegar do que as baixas, do meu pulso aqui, isso já não vai ser verdade. Aí eu vou ter uma distorção. Geralmente o que acontece, a onda fica arredondada. Isso é um problema em eletrônica digital. Bom, como que você parte das suas especificações do seu filtro para o seu filtro com o circuito eletrônico? Em geral, existem tabelas. Você pode consultar nos livros aí. Você consulta a tabela de Bessel, N igual a 3, por exemplo, 3 polos. Você da tabela, você monta o seu circuitinho, do Chebyshev, do Butterworth, você consulta a tabela e você vai montando o seu filtro, ou em tabela de livro, ou então no próprio MATLAB também tem alguns recursos para filtros. Isso aí, existem várias maneiras de você estar usando. O que acontece é que o seguinte, na prática nós vamos ver, mais fácil do que fazer essas tabelas é você usar um software de síntese. Em vez de ficar vendo tabela, deixa um software de síntese fazer isso para vocês. É relativamente mais simples, a não ser que você queira um software, um filtro muito sofisticado, muito diferente aí. Mas a forma que os softwares mesmos fazem é isso, eles consultam uma tabela e vão montando de acordo com a sua especificação um filtrinho para dar a resposta de acordo com o protótipo que você quer. Cada protótipo desses filtros, existem outros aí, vai ter uma tabela característica e essa tabela que vai acabar resultando no seu filtro, no seu circuito. Então, como que seria um low pass filter de primeira ordem? O que é primeira ordem? Só com um polo. Um low pass filter de primeira ordem seria um negócio assim, E0. Certo? Low pass filter de primeira ordem, um polo. Isso aqui é fácil de resolver, né? O paralelo ali vai ser o produto pela soma, R2 sobre CS, R2 mais 1 sobre CS, que vai dar R2 CS mais 1. Aí eu vou ter o seguinte problema. Aqui eu tenho o meu operacional, configuração inversora, EI, EO, ZP. A corrente tem que ser igual. A corrente que passa aqui, é igual a essa. Então, EO sobre ZP é igual a menos EI sobre R1. Juntando tudo, fazendo EO por EI, que é o ganho, a função de transferência em S vai ser S mais 1 sobre R2C.
Certo? Esse é o nosso circuitinho, é a nossa resposta do circuito. Você pode ver o seguinte, em baixa frequência, o que isso aqui é low pass filter? Em baixa frequência, esse capacitor está fora e eu tenho um ganho comum aqui, ó, um circuito inversor menos R2 por R1. Conforme a frequência aumenta, esse capacitor começa a entrar em ação. Frequências bem altas ele vai ser um curto. Quando ele virar um curto, quanto que vai ser o E0? Zero, ó, porque esse potencial aqui vai aparecer aqui e o E0 vai ser zero. Certo? Então, baixas frequências do capacitor está fora, tem um ganho R2 por R1 negativo. Altas frequências, esse capacitor começa a atuar, mata esse resistor e, consequentemente, o E0 vai ser nulo. Como você está vendo ali, eu tenho só um polo, aqui a parte real, aqui a parte imaginária. Eu tenho apenas um polo real polo, né, um X, menos R2 sobre C. Se eu tenho só um polo, como é que fica o diagrama de Bode? Ele sai com um certo ganho, que é esse cara aqui, ó, menos 20 log de R1C. Quando ele enxerga o polo, ele cai 20 dB por década. Certo? Então, esse slope aqui é 20 dB por década. Como é que seria um high pass filter? Um filtro passa alto. Aqui, ó. Como é que a gente vai calcular isso aí? Isso aqui é uma impedância ZS, Z de série, que é simplesmente a soma de R1 mais 1 sobre CS. Vai dar R1 CS mais 1 sobre CS. Mesma coisa, a corrente que passa aqui tem que ser igual à corrente que passa aqui, ou seja, EO sobre R2 é igual a menos EI sobre ZS. Juntando tudo, EO por EI ds, que é a minha função HDS, vai ser o quê? Menos R2 R1, menos R2 R1, S mais 1 sobre R1C. Ou seja, agora, como é que fica o nosso diagrama de polos e zeros? Mudou, né? Aqui a parte real, aqui o imaginário. Eu tenho um zero na origem e eu tenho um polo em menos 1 sobre R1C. Como é que fica o diagrama de Bode? Zero na origem, começa em frequência zero, subindo. Começa subindo 20 dB por década. Aqui, ó. Como é que eu vou dizer isso? Começa subindo, até chegar no polinho. Aqui é 1 sobre R1C. Chegou no polo, ele contrabalança a subida e fica linear, fica estável, né? Então, esse é um high pass filter de um polo só. Low pass filter, high pass filter. Você vê, você consegue aí ter ganho. Se você for ver na expressão, você tem ganho, né? E você também consegue ter o polo com impedância de entrada infinita e impedância de saída zero.